Eu recebi um comentário muito interessante no vídeo que eu fiz, onde perguntava se, não tendo um roteiro, a minha história não ia ficar muito rasa. Não numa forma maldosa. Tipo, o comentário, ele foi bem pertinente, falou coisas muito legais. E esse comentário fez eu ficar pensando se eu deveria ou não deveria fazer um roteiro extremamente detalhado do que acontece, tipo, uma bíblia, que geralmente quem faz livros tem, né? E eu cheguei à conclusão de que eu acho que não. A única coisa que eu sei é que quadrinho é diferente de livro, ou de qualquer tipo de literatura. Isso não é o que eu estou falando, é o que o meio acadêmico já pensa, já tem até bem estabelecido dentro dessa discussão. E quando a gente vai fazer um roteiro pra uma história de quadrinho mais profunda, com certeza o roteiro vai ser indispensável, porque você precisa ter essa questão da Bíblia, como a gente falou, o que vai acontecer, como que vai acontecer, como vai terminar. E pra mim, na minha história, eu preciso saber como começa e como termina. Só que como termina é muito mais importante do que como começa. Porque se eu não souber como a história vai terminar, como que eu vou direcionar ela pro final? A história, ela começa pra terminar. Isso é o mais importante da história. Então, depois que eu vi esse comentário, eu fiquei pensando e o quanto o roteiro, ele é importante, só que como ele é desenvolvido de forma diferente pra quem faz quadrinho. Não sei se dá pra entender. Também pra cada pessoa, porque não tem bem uma definição. Não tem, tipo, uma regra pronta, específica. Tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não vão dar certo. Então, isso é meio indiferente, independente. Um vídeo que eu uso muito de base pra essa opinião, que literatura e quadrinhos são coisas diferentes, é um vídeo do Quadrinhos da Sarjeta. É um vídeo espetacular, muito bom. Pra mim foi chocante, porque quando eu vi aquele vídeo, eu tinha uma opinião completamente diferente. Eu defendia muito que quadrinho era, sim, literatura. Te ensina a ler quando você é criança, então por isso que é muito importante, e blá, 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 blá. E sempre ficava nessa tecla. Quadrinho é literatura. E depois, quando eu vi esse vídeo, eu percebi que não é literatura. Quadrinho é quadrinho. Por si só, ele é quadrinho. Quando eu entendi isso, foi meio chocante. Vou defender aqui porque que quadrinho não é literatura. Bom, nesse vídeo que eu vi, pelo que eu me lembro, inclusive eu vou deixar aqui a imagem. Recomendo muito que vocês assistam esse vídeo porque ele é fenomenal. É um vídeo muito bom. Só encontrar ele também. Se eu não encontrar, não vai estar aí. E nesse vídeo, esse professor, ele defende esse argumento porque, por exemplo, numa poesia concreta... É concreto o nome? Eu não lembro. A forma que você escreve, desde que esteja a palavra, é literatura. Se tem palavra, é literatura. As palavras podem estar desenhadas, pode ser as letras de qualquer tipo de tamanho, de qualquer tipo de forma. Em vez de ser escrito em linha reta, tá escrito em espiral ou de frente para trás, como é no japonês, por exemplo. E isso não vai deixar de ser literatura, porque tem texto, tem palavra. Então, o que seria a literatura? O que seria ler? Falando com uma pessoa leiga no assunto, não tenho formação nenhuma, inclusive nem saí do ensino médio, que eu entendo. Se tem letras, é literatura. Pode ter imagem, mas o mais importante é ter texto. E no quadrinho seria o oposto. O quadrinho pode sim ter só imagens. Isso não é um problema. Desde que seja fotos, pode ser fotos. Existem quadrinhos que por si só são com fotos ou com desenhos ou só com rascunhos. E são quadrinhos, porque não precisa ler, não precisa ter algo escrito pra você entender. A sequência de quadros já faz você conseguir entender o que tá acontecendo. Pode sim ter textos, mas essa não é a parte principal pra você ter um quadrinho. E tem vários exemplos, né, do porquê que tem essa discussão tão forte dentro dessa questão do quadrinho e literatura. O quadrinho, ele é bem desvalorizado, então acho que as pessoas acham que quando falam, tipo, quadrinho é literatura, isso dá um empoderamento, e não, quadrinho é quadrinho, literatura é literatura. A mesma coisa se você perguntar pra alguém que faz teatro, se ela acha que teatro e cinema são a mesma coisa, elas vão falar que, obviamente, não é a mesma coisa. São formas diferentes que têm o mesmo molho, mas são formas diferentes de você expressar alguma coisa. Falei um pouquinho do roteiro e agora voltando a falar sobre isso. A forma que eu fiz o roteiro da minha história foi gravando as partes principais do que eu queria. Eu fiz anotando o que era mais importante, mas eu levei em consideração que como esse é o primeiro quadrinho, eu tô estudando, eu vou ter TCC no final do ano, um monte de coisas assim que estão acontecendo. Eu só queria fazer uma história bem simplesinha pra mim conseguir desenvolver. Em relação ao roteiro, eu levei em consideração um vídeo do Desenhos Mestres, porque se você não sabe, ele está fazendo um quadrinho brasileiro, mangá brasileiro, tanto faz a forma que você fala. E eu quero muito ler, gente. Meu Deus, como eu amo o traço daquele homem. Meu Deus, que negócio lindo. Eu quero muito ver o mangá dele, porque, meu Deus, aquele mangá parece que vai ser fenomenal. Eu quero comprar todos os volumes que ele vender, porque, meu Deus, parece que vai ser incrível, incrível. E tanto que eu tô fazendo esse one shot muito inspirado no vídeo dele, do Gema Please, e de um outro canal lá que eu não lembro o nome. Sabe, são
questões que estão me inspirando muito. Num desses vídeos dele, ele fala sobre como ele desenvolve o roteiro. E tem uma parte muito importante no vídeo, onde ele diz que quando você vai fazer um quadrinho, não adianta você escrever parte por parte do que acontece, do que o personagem vai falar, do que não vai falar, porque você não vai conseguir transmitir isso de uma forma convincente, entende? Então, se você vai fazer um quadrinho, é melhor você fazer um monte de quadros, tentando expressar a ideia que você quer expressar, do que você tentar escrever um roteiro específico para cada parte. Então, isso vai acontecer, isso. Se você for escrever, porque você vai ter que escrever, ele não diz que não tem que ter um segmento de como vai fazer a história, mas fazer algo mais geral. Quando você vai fazer um quadrinho, você tem que sim ter a história, né? Não dá pra dispensar isso, isso é fundamental. Principalmente uma história mais desenvolvida, como é o caso dele. Eu acredito que ele queira fazer mais de um volume pro mangá de horror ou terror, eu não lembro se é um dos dois. Então, sim, pra ele, provavelmente sim, ele tem que usar um roteiro bonitinho. Só que como ele mesmo fala no vídeo, não adianta escrever parte por parte. Na hora de desenhar, não vai fluir da mesma forma. Então eu tô usando isso de base. Talvez não dê certo perfeitamente nesse one shot, mas é basicamente pra isso que eu tô fazendo esse one shot. É pra mim ver as coisas que eu tô fazendo de errado, as coisas que eu não estou fazendo. Talvez eu olhe no futuro esse vídeo e fale, nossa, nada a ver isso. Escrever um roteiro parte por parte seja melhor. Realmente não vai deixar a história ficar rasa. Mas no geral é isso. Eu espero muito aprender muitas coisas. E saiba que quem comentou isso no meu vídeo, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada por comentar isso. E se você também tem alguma opinião diferente sobre quadrinho, literatura ou não, deixa aí nos comentários. Vamos discutir aqui nos comentários de forma bem amorosa. Sim, literalmente, tá, gente? Mas se vocês têm outras opiniões ou ideias que vocês querem colocar aqui embaixo, ou alguma coisa que você viu na primeira página do meu one shot e você achou que pode melhorar, ou na capa do one shot, que são coisas que eu cliquei até agora, pode deixar aí nos comentários, porque vocês podem ter certeza que a coisa que o artista mais gosta de receber é um feedback, uma crítica, sabe? É uma crítica que eu falo, não crítica tipo hater. Que só vai falar mal, vai falar, nossa, que pedaço de... entendeu? Não, a gente não gosta de receber um xingão, ninguém gosta. Mas alguém que realmente olha com outros olhos pro nosso trabalho e fala, olha, isso aqui tá legal, mas isso aqui pode melhorar, você não tem ideia quanto isso nos motiva a continuar. E o quanto isso nos ajuda a melhorar. Então, deixa aí nos comentários o que você acha. Muito obrigada. Beijão.